Quando um avião entra em queda, há apenas dois destinos possíveis. E na maioria das vezes, já sabemos qual será o desfecho. Mas e quando o impossível acontece? De segundos decisivos onde uma simples falha coloca a vida de todos a bordo em uma corda bamba. Há momentos onde cada detalhe apontava para a tragédia. As gravações a seguir registram o momento exato em que o destino escolheu um final diferente. E por um milagre, todos a bordo receberam uma segunda chance. A gravação a seguir, feita por um passageiro, começa com aplausos emocionados de uma aterrissagem bem-sucedida. Mas o que ninguém esperava era o que estava por vir. Segundos depois, o avião perde o controle e a asa esquerda toca o solo bruscamente. O caos toma conta e a situação se torna bastante crítica. Felizmente, apesar do susto, todos os passageiros saíram ilesos. E com a lição de que comemorar antes do avião parar pode não ser a melhor ideia. Já essa gravação de arrepiar mostra o momento em que um Airbus cruza o aeroporto com um motor em chamas em Istambul. Tudo começou quando, na manhã do dia 25 de abril de 2015, a aeronave, ao tentar aterrissar, se inclinou de forma perigosa e atingiu a pista com muita força, destruindo o trem de pouso, a asa e a linha de combustível. Mas o desespero dos passageiros e do piloto se intensificou quando, no instante seguinte, fumaça e chamas começam a sair do motor direito. Na gravação, o avião desliza pela pista até parar no gramado. Nesse mesmo instante, o caos e o alívio tomou conta da cabine de passageiros, enquanto as portas de emergência eram abertas, juntamente com os bombeiros chegando ao fundo da gravação às pressas. Um verdadeiro momento de tensão absoluta. Seguido pelo desfecho inacreditável, em que, graças à calma e à habilidade da tripulação, todos os passageiros a bordo do avião conseguiram voltar para casa para contar a história. O vídeo a seguir registra um dos momentos mais tensos já vistos na aviação. Um Beechcraft Sundowner decola tranquilamente da Califórnia para um teste de voo, mas em poucos instantes, tudo se transforma em um desastre. Sobre o deserto de Mojave, o motor falha abruptamente. Sem tempo e sem alternativas, o piloto e sua esposa encaram o pior cenário possível. Um pouso forçado no meio do nada. O vídeo mostra o momento em que a hélice para e o avião começa a despencar. Com o chão se aproximando de forma ameaçadora, o primeiro impacto do avião acontece. A nuvem de poeira sobe e, milagrosamente, o que poderia ser o fim, mais uma vez, se transforma em um milagre onde ambos saem ilesos do acidente. Restando mais uma história de sobrevivência em uma situação de emergência.
A gravação que vemos aqui capta o exato instante em que um avião, ao pousar na Colômbia, enfrenta um problema crítico no trem de pouso dianteiro. O impacto gera uma chuva de faíscas na pista, enquanto os pilotos tentam de forma desesperada manter o controle. De maneira impressionante e de forma milagrosa, todos que estavam no avião saíram ilesos desse verdadeiro teste de habilidade e sorte. Já essa gravação de arrepiar mostra um momento de pavor no Aeroporto Internacional de Mogadíscio. Um avião de passageiros sai da pista de maneira abrupta, arrastando-se pelo solo em uma manobra assustadora. A incerteza do que aconteceria nos segundos seguintes deixou todos em choque. Mas em forma de milagre e de maneira incrível, ninguém se feriu. Essa gravação que vemos aqui registra um dos momentos mais tensos da aviação moderna. Tudo começou quando, em 20 de junho de 2022, esse voo da Red Air para Miami quase terminou em tragédia, quando o pneu dianteiro simplesmente estourou durante o toque com a pista. O impacto foi tão violento que o trem de pouso foi totalmente destruído e a barriga do avião raspou na pista, terminando na colisão com uma grua e causando um incêndio incontrolável no motor. Porém, graças à rápida resposta das equipes de resgate, todos que estavam a bordo da aeronave saíram em segurança, resultando em apenas 3 pessoas com ferimentos leves. A gravação icônica a seguir viralizou no mundo todo, e não é para menos. No dia 26 de maio de 2023, um Airbus A321 prestes a pousar no Aeroporto Internacional de Daegu, na Coreia do Sul, teve sua porta de emergência aberta em pleno voo. Um evento assustador que foi registrado em detalhes por essas câmeras. O momento de tensão foi causado por um passageiro que, de forma repentina, se levantou, correu até a porta e a abriu, desencadeando uma despressurização imediata. O impacto foi brutal. Alguns passageiros desmaiaram, outros lutaram para respirar. O desfecho poderia ter sido trágico, mas por um golpe de sorte, o avião estava em baixa altitude, permitindo que os pilotos finalizassem o pouso com segurança. Após investigações, foi revelado que o responsável pelo incidente havia perdido o emprego recentemente e estava sob intenso estresse. Um episódio que deixou o mundo perplexo e que felizmente não terminou em tragédia. Nessa gravação de tirar o fôlego, um avião enfrenta uma falha grave no trem de pouso durante a aterrissagem. Sem suporte adequado, a aeronave desliza de uma forma incontrolável pela pista até parar na grama, no fim do aeroporto. Um episódio de puro terror que poderia ter terminado de maneira muito pior. Mas felizmente todos conseguiram voltar para casa sem ferimentos. Essa outra gravação incrível de 2015 mostra um Cessna deslizando perigosamente pela pista. Tudo começou a se desenrolar para esse fim, quando um piloto de 85 anos, incapaz de abaixar o trem de pouso a tempo, enfrentou o perigo de uma colisão iminente. Contudo, em um momento de puro instinto e adrenalina, ele consegue levantar voo novamente, mesmo com hélices danificadas. E como se já não fosse surpreendente o bastante, ele ainda voa por 160 quilômetros e realiza uma segunda aterrissagem perfeita, retornando à segurança de casa. Um verdadeiro milagre da aviação.
Já o vídeo a seguir captura um momento de puro nervosismo e precisão, que ocorreu em 3 de julho de 2022, onde Vincent Fraser, que pilotava esse pequeno avião recreativo sobre a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, percebeu que o motor da aeronave tinha parado de receber combustível. Com poucos segundos para reagir, ele toma uma decisão impossível: pousar na movimentada Rota 74. O vídeo mostra os momentos em que, com habilidade cirúrgica, Vincent tenta posicionar a aeronave, desviando dos carros e mirando na faixa central da rodovia. Felizmente, os motoristas, ao perceber o perigo, começaram a desviar no último segundo. No entanto, uma simples perda do controle da aeronave poderia resultar em um final inevitável. Porém, como forma de milagre, o impossível acontece. O avião toca o asfalto com perfeição. Em meio ao choque, um fato impressiona ainda mais. Ninguém ficou ferido. Um pouso que poderia ter sido o fim de tudo se transformou em um feito extraordinário de controle e coragem. Listo, muchachos. Ground inglês. Imagine o terror. Você está fazendo um voo particular sobre os pântanos infestados de jacarés dos Estados Unidos. De repente, o motor falha. E o único destino possível abaixo dos seus pés é o traiçoeiro Everglades, um dos pântanos mais infestados de jacarés da Flórida. Pois essa gravação de 2014 mostra exatamente isso: um momento de pânico em um pouso de emergência no meio de um dos pântanos mais infestados de jacarés da Flórida. Listo, muchachos. Ground inglés. Vamos. Combustible cortado, todo cortado. Carlos, ¿será salir hacia allá? ¿Sacar las cosas de una vez o qué? Fuego, no hay fuego. Mesmo após a aterrissagem bem-sucedida em que todos saem inteiros, o que mais impressiona é que, por um milagre, eles aterrissaram perto de uma estrada cheia de turistas que ajudaram a resgatar todos, antes que os predadores fizessem sua aparição. A gravação a seguir, feita em 29 de abril de 2007, captura um momento impressionante na aviação. Um entusiasta que filmava nas proximidades registrou o exato instante em que esse Boeing 757 colidiu com duas garças, sugadas violentamente pelo motor. O impacto gerou uma explosão de chamas, forçando os pilotos a desligarem imediatamente o motor direito. Tudo isso enquanto o avião ainda estava ganhando altitude após a decolagem. Apesar do risco extremo, os pilotos demonstraram incrível habilidade e sangue frio, realizando uma manobra precisa para retornar e pousar com segurança no aeroporto de Manchester. Um feito extraordinário que garantiu que todos os 221 passageiros saíssem ilesos, sendo realocados para outro voo horas depois. Um verdadeiro exemplo de profissionalismo e controle sob pressão. A gravação a seguir revela um momento crítico a milhares de metros do solo, onde em 24 de junho de 2014, esse voo de treinamento tomou um rumo assustador quando o motor de um Cessna falha repentinamente. O aluno na aeronave, ainda inexperiente,
congela diante da emergência. Pluto, Mayday, 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 Alpha India Whiskey. Pluto, Alpha India Whiskey, Mayday, Mayday, Mayday. אלפא אינדיה וויסקי, מה התקלה? מנוע מגמגם, עומד לכבות, אני באזור... O instrutor, sem alternativas, assume o comando e faz uma escolha arriscada: tentar um pouso forçado em meio a um terreno hostil. בשדה? כן. O avião perde altitude rapidamente e o cenário abaixo é aterrorizante. Árvores, solo irregular, nenhum local seguro para pousar. Выступайте. Mas em uma manobra milimétrica, o instrutor guia a aeronave de forma controlada e toca o solo em um pouso inacreditável. O silêncio que se segue não é apenas de alívio, mas da certeza de que essa experiência jamais será esquecida. Выступайте. Kusrot, Rick! Wah, kabisa kang terbang, Rick! Esta gravação impressionante, feita em um aeroporto da Indonésia, registra um momento de pura tensão em 2021. O vídeo mostra o instante em que um Boeing 737 perde o controle e sai da pista durante o pouso, espalhando pânico pelo aeroporto. Wah! Kusrot, Rick! Kusrot, Rick! Kusrot, kusrot! Kusrot, kusrot! Kusrot, Rick! Wah, kabisa kang terbang, Rick! Wah, gila ang kusrot! Kusrot, kusrot! O incidente causou apreensão entre passageiros e equipe de solo, mas surpreendentemente, apesar da situação crítica, todos os ocupantes saíram milagrosamente ilesos. Um episódio que relembra o quão imprevisível a aviação pode ser e o quão essencial é a perícia dos pilotos para garantir que, no final, todos voltem para casa em segurança. Esse outro vídeo impressionante revela um Boeing 787 da British Airways tentando pousar em um aeroporto do Reino Unido durante uma tempestade violentíssima. As rajadas de vento e a chuva torrencial balançam a aeronave no ar impiedosamente. Os pilotos, em uma demonstração de destreza e calma, percebem que não há condições para continuar o pouso e tomam a difícil decisão de abortar a aterrissagem. Onde um erro mínimo pode resultar desastre, a adrenalina e o alívio tomam conta, deixando claro o quão arriscados são essas operações. A gravação a seguir é de 10 de fevereiro de 2020 e captura um momento dramático nos céus da Rússia, quando esse avião de carga sofre falhas mecânicas catastróficas, forçando de forma inesperada os pilotos a fazerem uma aterrissagem de emergência em uma estrada de terra estreita. A velocidade absurda em que a aeronave toca o solo no vídeo revela a gravidade da situação. O impacto foi tão brutal que esse trem de pouso da cena foi simplesmente arrancado. Inacreditavelmente e contra todas as probabilidades, a aeronave deslizou mais alguns metros na estrada e parou. Mas o desfecho mais impressionante foi que a tripulação saiu ilesa desse terrível incidente. Esse outro vídeo difícil de acreditar mostra uma cena impressionante da aviação.
Uma aeronave que enfrentou uma pane elétrica e precisou realizar um pouso de emergência no meio de uma área residencial. Contra todas as probabilidades, a tripulação conseguiu trazer o avião para o solo sem vítimas, incluindo as pessoas das residências em volta, criando mais um verdadeiro milagre em meio ao que poderia ser considerado impossível. Essa gravação revela um momento de pura tensão no ar, onde esse avião de passageiros tenta pousar, mas o trem de pouso dianteiro falha ao tentar se abrir. O que se segue é um testemunho de como a habilidade humana e a tecnologia podem se unir diante do mais difícil dos desafios. Holy shit. Nessa gravação, vemos um piloto de planador forçado a realizar um pouso de emergência em um campo aberto. A situação parece desesperadora, mas o piloto mantém a calma e a precisão necessária para evitar qualquer dano. Holy shit. Incrivelmente, a aterrissagem ocorre sem nenhum incidente. Uma verdadeira prova de habilidade e sorte. Holy shit. Já este vídeo impressionante registrou o momento em que um cervo corre descontroladamente em direção ao avião em movimento, quase atingindo a hélice da aeronave. Oh, Jesus! A cena é uma tragédia em potencial, onde um simples movimento errado poderia ter causado uma cena trágica. Felizmente, dessa vez, o destino sorriu para o piloto e o cervo. Esse vídeo realmente de impressionar registra um pouso forçado espetacular no Brasil. O trem de pouso dianteiro falhou completamente, mas com uma habilidade impressionante, os pilotos conseguiram trazer a aeronave para o solo de forma controlada. Um desastre iminente que mais uma vez foi evitado, transformando mais um cenário de terror em uma incrível história de sobrevivência. Esta gravação reforça um princípio essencial da aviação. É sempre melhor um problema no solo do que em pleno voo. Um avião pode ser projetado para cruzar os céus, mas quando uma falha no motor acontece antes da decolagem, o único caminho é interromper o voo imediatamente. E felizmente foi isso que aconteceu após essa falha de motor na gravação. A gravação chocante que você verá agora mostra um momento de pura tensão. Um avião da Ryanair, que ao tentar pousar em Dublin perde o trem de pouso dianteiro, gerando uma cena assustadoramente dramática. Na gravação, faíscas saltam da fuselagem, enquanto o avião desliza pela pista com todos na esperança de que ele pare antes da colisão com qualquer barreira à frente. Por um milagre, o avião consegue parar somente com os danos no trem de pouso. E a aventura impactante de hoje termina aqui. Como sempre, te espero no próximo vídeo. Que fiquem todos com Deus. E até lá!